compartilhar um texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Você pode, se possível, ficar de pés. Mateus, capítulo 2. Não posso fugir do tema do dia de hoje, que é o que nos traz aqui o nascimento de Jesus, essa festa linda que nós chamamos de Natal. É lamentável que para algumas pessoas o Natal é marcado por tragédias, por sofrimentos, mas a festa em si tem um motivo alegre, tem um motivo lindo para a nossa vida. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Oremos ao Senhor. Pai, nós somos agradecidos a Ti por ouvirmos a Tua palavra, por termos esse momento, esse tempo, esse lugar para cultuar a Ti. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. A nossa oração que chega até os céus, porque nós Te pedimos que a Tua presença seja abundante, que a Tua palavra seja sempre constante neste púlpito e que possamos ouvir a Tua voz, para que venhamos sofrer todas as transformações necessárias, possamos contribuir para o Teu reino de alguma forma. Fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus nós oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. O guia dos que nele acreditam. Irmãos, é impossível a gente não ser tocado pelo Natal, né? Movido por esse sentimento, por essa, como eu disse, alegria para alguns. Para alguns a festa de Natal é maravilhosa e louvamos a Deus por termos muitas pessoas pensando assim. Mesmo que os objetivos sejam diferentes. Nesse momento ainda temos pessoas correndo, comprando presentes, porque para esses o Natal tem que ter presente. E eu acho que faz parte da cultura, toda a simbologia, tudo que a gente recebeu de informação. O Natal vai se apresentando de muitas formas para muitas pessoas. É impossível, eu só posso falar do nosso país, né? Eu não conheço outro país, mas é impossível a gente não andar pelo Brasil, por mais que seja um lugar longe, e a gente não perceber que o período é de Natal. A gente vê aí o bom velhinho para todo lado, estou falando do Papai Noel, tá, irmãos? Papai Noel, por todos os lados, e as árvores, os enfeites. Então há uma comoção que nos leva a pensar um pouco sobre o Natal. É impossível a gente não... alguém dizer, mas que época nós estamos? Natal. Toda essa simbologia que a gente aprendeu na nossa cultura nos leva a pensar um pouquinho sobre o que seria o Natal, para que serve o Natal. Para alguns é mais um feriado. Ontem eu estava numa loja e vi a vendedora reclamando, né, que sairia de lá 1h da manhã do shopping, e a outra do lado com outra visão, dizendo, graças a Deus por isso, né, a gente está empregado. E pessoas pensam de modos diferentes. Enquanto uma reclamava, outra estava agradecendo, dizendo, não, que bom que a gente tem um trabalho. É cansativo? Mas é um período de venda. Então, nesse momento, vai ter muita gente trabalhando muito para fazer o Natal acontecer. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, né? Porque é muito difícil a gente ligar muitos desses símbolos ao Natal de verdade. Como vocês viram aqui, às vezes eu vejo em alguns lugares as crianças dançando nas escolas, nas comunidades, com o chapeuzinho do Papai Noel. Eu não posso transmitir ou ensinar a essas crianças uma inverdade, por mais que arremeta ao Natal.
Então a gente toma alguns cuidados enquanto igreja de trazer o sentido real, que é o nascimento de Jesus, mesmo que a história tenha algumas diferenças, né? A gente se prende muito a isso, mas a época é essa, a data está certa, pastor, foi no dia 25, irmãos, eu não sei, eu não estava lá. Eu não vi a certidão de nascimento de Jesus, mas se estamos comemorando, eu vou comemorar de todo o meu coração, Natal, nascimento de Jesus. Até porque não há outra época para eu comemorar o nascimento de Jesus, é essa época. Então eu não me prendo a esses detalhes, que são até importantes, mas eu me prendo ao que vale o Natal. Então o Natal deve ter esse sentido. Conversando com alguns irmãos, eu ouço, pastor, o Natal para mim perdeu a graça. Eu digo, por que perdeu a graça? Porque meu parente morreu, porque na época em que meu pai era vivo, minha mãe era viva, a gente reunia a família toda. Ok, querido, o mundo muda, as pessoas mudam. Talvez você não entenda o sentido do Natal. Se você tiver uma grande família e conseguir reunir, glória a Deus. Mas se você não tiver família nenhuma, o Natal vai ser o mesmo. Independente se você tem muito dinheiro, muita comida, pouca comida. O Natal não vai deixar de ser o Natal. Agora, depende de como você entende isso. Então, essa simplicidade do Natal, que não tem muito a ver, não é, com o que a gente vê por aí, é porque a gente nós somos levados a seguir uma cultura que nos distancia do Natal. Natal é essa simplicidade. Ora, se hoje é domingo, eu vou à casa de Deus. Simples assim. Se estamos na época de Natal, vamos dançar para Jesus, vamos cantar para Jesus. Simples assim. Não tem muito o que fazer, né? A gente se esforça. Eu lembrei de uma história, eu já contei algumas vezes, não sei se aqui ou em outro lugar, sobre uma cidade na Alemanha, que em alguns anos, algumas décadas, né, posso dizer assim, fez uma campanha proibindo o uso da imagem do Papai Noel. Eles estavam proibindo isso e dizendo não pode mais usar. Uma cidadezinha pequena, com uns 3 mil habitantes mais ou menos. E eles não queriam divulgar uma inverdade. Eles disseram, olha, não vamos apregoar para as crianças que existe por aí um bom velhinho de barba que desce no trenó. Eles queriam tentar manter o sentido do Natal de alguma forma, pelo menos do modo que eles acreditavam. E eles viram que essa imagem não era para existir. Não deu muito certo, né? Muita gente brigou com o prefeito, aquela coisa toda, mas eles aprovaram a ideia da existência de um homem chamado São Nicolau. O São Nicolau foi um homem que, segundo a história, ele acreditava em Jesus, era cristão, e ele fez o bem a muitas crianças carentes. Então, estigmatizou a ideia do São Nicolau, vinculou o Papai Noel, aí veio a propaganda, a empresa de refrigerantes, e começou a mudar isso. A gente chega até hoje, longe de Jesus, longe do Nicolau, alguns mais longe ainda do que do Papai Noel, porque eu vi no shopping crianças fugindo do Papai Noel. Não quero, quem disse que eu quero tirar foto com ele? Coisas assim. Mas os tempos vão mudando. A gente não sabe como vai ser o Natal daqui a 10 anos. A gente não sabe, a gente tem uma ideia. Mas a gente precisa pensar nesse sentido, porque o Natal é uma festa espiritual. Pelo menos deveria ser. Nós deveríamos estar aqui com um pensamento totalmente voltado para as coisas espirituais. Vocês ouviram que as crianças cantaram, não é? Aniversário de Jesus, nascimento do Salvador. Isso a gente não pode perder, essa liga da história que fez com que o Natal existisse. Então o Natal precisava ser uma festa espiritual. E as pessoas naturais, o homem natural, que não desenvolve a sua espiritualidade, ele não vê dessa forma. Ele vê uma oportunidade de criar personagens, de ganhar dinheiro, de fazer bons negócios. Mas por que isso? É pecado? Não, é porque ele não tem essa relação da festa como algo espiritual. Mas nós que somos anunciadores de Cristo, nós temos que tomar esse cuidado. A gente pode se divertir numa festa, a gente pode fazer uma boa recepção para os convidados, mas a gente não pode esquecer que é uma festa espiritual. Esse anúncio, você já viu como se usa a palavra no Natal? Eu acho que o Natal
com esta palavra só perde por Halloween. Usa-se muito a palavra magia, a magia do Natal. Não há uma magia no Natal. O que há é algo de muito espiritual que aconteceu, e aqui o texto de Mateus já disse tudo. Alguém que estava preocupado porque reinava na sua época, e agora estão dizendo que vem um outro rei que vai reinar sobre os judeus. Herodes está subjugando os judeus, ele é rei daquela província. Como assim um rei? Ele vem como? Quem é esse rei? Vamos mudar isso, vamos atrapalhar esse reinado. E aqui a história do Natal se transforma numa história muito, muito, muito espiritual. E nós devemos transmitir isso. Você sabe que a transmissão oral, né, o modo da gente contar as histórias, é o que marca as vidas. Por que a palavra de Deus chega até nós? Porque os judeus tinham o costume de usar a tradição oral. Eles reuniam os filhos à mesa, à fogueira, nas tendas, e contavam as histórias sobre Deus, sobre a criação do universo, e isso chegou até nós. Por isso que alguns, ao ler os livros, começam a questionar e dizer, era uma história. Sim, mas uma história que precisa ser aprofundada do jeito que ela foi criada. Não é uma história científica. É uma história de cunho espiritual. Você nunca experimentou uma história espiritual contada pelos seus avós que colocavam em você medo? É uma história de cunho espiritual. Eu li um livro, não lembro o título correto, mas que falava sobre os contos infantis e as verdadeiras histórias por trás dos contos infantis. Tem histórias macabras, de terror. E não é para assustar, é para mostrar a realidade da história. Você nunca foi criado, e os mais de 30, 40 anos vão se lembrar, quando os pais diziam, olha, o bicho do saco vai pegar você. Não estava criando um personagem. Talvez houvesse um personagem maldoso, um homem, que roubava e sequestrava crianças numa época em que isso se virou uma história. Aí criou-se o folclore do homem do saco. Então, toda essa questão de estarmos vivendo essa história deveria nos trazer uma conotação mais espiritual do que esse sentido de magia. A gente vê a cultura hoje levando a gente para colocar o brilho nas casas, as árvores, isso tudo é muito bonito, irmãos. Eu não vejo maldade em você quando vive assim, mas eu fico me perguntando o que realmente importa, o que realmente é válido. Então eu fiz questão de, ao abrir o culto, falar sobre a necessidade que temos de sermos gratos a Deus por mais um Natal, por mais um ano, uma expectativa de que o nosso Natal de 2024 vai ser melhor se estivermos vivos, que nós vamos, né, realizar projetos, porque o Natal está muito próximo da virada do ano, então a gente mistura os sentimentos, está tudo aqui. O texto que nós lemos, né, e eu quero ler de novo o versículo 2, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses homens que estão aqui, chegando através dos sinais da estrela, eles eram astrônomos. Já expliquei uma ocasião a diferença do astrônomo para o astrólogo. São duas coisas bem diferentes. A astronomia é uma ciência que estuda os movimentos dos astros, né? A gente sabe que nós sofremos influência do movimento da Lua, as marés, quando a maré está alta. Isso é uma realidade científica. Então, as pessoas que estudam isso são astrônomos. Os astrólogos, astrologia, o que tem a ver? É uma arte, que para alguns é válida, para outros é só arte, que é uma arte de adivinhação. É olhar para o céu, né? Já perguntaram para você qual o seu signo? É quem acredita na astrologia. O astrólogo, não, eu nasci no período tal, o meu signo. Tá, isso é uma arte, isso é eu diria, um modo de pensar cultural. Mas não há uma comprovação científica dessa influência. Então, nem científica e nem fé. É só uma cultura, que para alguns é um modo de viver. Eu me lembro de ser garoto e minhas irmãs ouviam no rádio uma astróloga famosa. Depois eu li uma matéria, ela já havia falecido,
a herança, né, que ela deixou para os filhos, quanta riqueza ela adquiriu, só dizendo para as pessoas as mentiras da astrologia. E aí a matéria dizia, quase todos na sua época, ela influenciou muita gente, só saía de casa depois de ler o seu horóscopo. Horóscopo daquela famosa não serviu para nada para muita gente, mas para outros aprendeu a reger a sua vida através dessas predições, dessas adivinhações. Então eu escolho o que eu vou fazer com a minha vida. Ou eu sigo um princípio verdadeiro, ou eu acredito nas histórias que podem ser contadas e transformadas e mudadas a cada ano. Então, veja o perigo que nós corremos quando nós não temos a verdade sendo trazida à luz. E esse é o período da gente trazer essa verdade à luz. O maior perigo de todos nessa fake news moderna, nesse mundo virtual, é a gente entrar nessa ideia de pecar contra Deus, sendo levados para uma adivinhação, por exemplo. Adivinhação. Você já brincou com seu filho assim? Adivinha quem vai trazer o presente esse ano? Não, ele não pode adivinhar. Adivinhação é uma brincadeira perigosa. Quer ver uma coisa? Levítico 19, no versículo 31, se você quiser acompanhe para a TV para a gente ganhar tempo, veja como é trazido desde o costume dos judeus a ideia de adivinhação. Levítico 19, versículo 31, Deus havia advertido o seu povo, não se voltem para os necromantes. Necromantes eram aqueles que adivinhavam pelos miúdos dos mortos, quer sejam pessoas ou animais, tá? É chamado de necro, morte, coisas mortas. Necromantes, nem para os, adivinhos. Não os procurem, Deus dizendo ao seu povo, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha o perigo da contaminação. Da gente sair por aí acreditando em qualquer coisa. Está aqui o perigo. Vou ler, capítulo 20, aí mesmo, de Levítico. Capítulo 20, e esse capítulo você conhece bem, que é o capítulo que a gente sempre usa na consagração. Vamos ler o versículo 6 antes. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles. Por que aparece essa palavra? Porque judeu, lá em Israel do tempo antigo, entendia que quando eu me voltava para um outro Deus, eu abandonava a minha aliança de fidelidade com o Deus que me criou. Então isso era chamado de prostituição. A palavra prostituição aqui é infidelidade, tá certo? Então, a Escritura diz, quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, olha o que Deus diz, voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Aqui pode ter o sentido de vou matá-lo, mas pode também ter o sentido de vou desprezá-lo. Porque você está confiando em histórias mentirosas, em adivinhações, em invocações de demônios, em tudo isso que a gente vê, que envolve feitiçaria, magia, está tudo aqui, irmãos. Ah, pastor, mas por que isso tem a ver com o Natal? Talvez você esteja se perguntando. Porque ou eu transmito, mesmo em meio a uma cultura tão diferente, uma espiritualidade verdadeira e ensino os meus filhos, meus netos, os meus irmãos, os indoutos da fé, que Natal é simples, é o nascimento daquele que há de nos salvar, se nele crermos. Ou eu tenho essa base para não fugir desse propósito, ou eu acredito em qualquer coisa. Ou eu vou virar o meu pensamento para todas essas crendices que traz o sentido do Natal. Versículo 7. Portanto, isso aí você já decorou, né? Santifiquem-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus, estatutos e tratem de cumpri-los. Eu sou o Senhor que os santifico. Então você vai começando a ligar a ideia do Natal a um ambiente de festivo, porém espiritual.
e que precisa trazer para a minha vida santidade e não distanciamento de Deus. Tá? A gente está vivendo um outro tempo, não estou atribuindo aos símbolos presentes nenhum tipo de feitiçaria, de adivinhação, mas sim estou chamando a atenção do que é verdade e o que não é verdade. Do que eu preciso propagar como verdade. Se a minha fé define no meu coração que num dia como hoje, como um dia de amanhã, há 2000 anos e pouco atrás, nasceu o Salvador, e então eu creio desta forma, eu tenho que propagar isso. Natal é o melhor momento de evangelizar. De dizer para aquelas pessoas que não têm essa relação com Jesus, que a igreja vai festejar o nascimento do Salvador. Lembro que eu perguntei nos anúncios, quem trouxe um visitante? Porque esse é o período de evangelizarmos. De dizer para as pessoas que estão aí correndo atrás dos presentes, de pendurar ainda as luzinhas de Natal, de pendurar o Papai Noel, e etc, etc, montar árvore. Todo esse enredo cultural do Natal, que eles têm que largar um pouquinho de lado e lembrar do que realmente significa o Natal. Essa é a nossa obrigação, queridos. Quer mais? Deuteronômio, capítulo 4. Veja que o perigo é maior do que você imagina. Eu já vim falando de cultura, astronomia, astrologia, adivinhação, feitiçaria, magia. Tudo isso está presente numa época tão linda como essa que é o Natal. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Lembra que eu falei dos magos, que são chamados assim? São astrônomos, mas homens de fé que vão interpretando as escrituras antigas e chegam à conclusão que o profeta vai dizer, olha, o Messias está vindo. E esse Messias, ele não é só o salvador de um povo chamado Israel, ele é de todo mundo. Então eles abrem mão do que eles acreditam e vão atrás dessa estrela. Mas eles não vão porque eles adoram a estrela. Eles querem conhecer a história da estrela. A estrela de Belém está sendo trazida aqui, por quê? Porque ela vai ser um sinal dos céus para que aqueles homens cheguem até Jesus. No meio do caminho, a história vai dizer que eles chegam até Herodes, que é o rei daquela província. Ora, se ele é o rei, como assim vir um outro rei? O que esse rei pode fazer contra o meu reino? Não posso permitir que isso aconteça. Eu estou pensando como se Herodes estivesse pensando naquela ocasião. Vou continuar lendo no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 9. Vejam as advertências de Deus, capítulo 18, versículo 9 de Deuteronômio. Essa instrução é porque o povo estava entrando na terra que Deus havia prometido. E naquela terra haviam habitantes com as suas culturas. E dentre essas culturas havia muita religiosidade. Então Deus diz, olha, cuidado, nem tudo é bonitinho e agradável. Tem coisas que não valem a pena vocês mexerem. Quando eu vejo às vezes crente, tem crente que é espiritual demasiadamente. Tudo para ele é espiritualidade. Não é? Cuidado, existe um lado oculto da espiritualidade que você tem que tomar alguns cuidados se você não conhece. Você já ouviu o testemunho? Vou fazer um parênteses. Você já ouviu o testemunho de um crente que era muito crente, que era temente a Deus, que subia monte, que jejuava, que orava, que pregava, que cantava, e daqui a pouco ele não é mais crente e virou feiticeiro? Você já ouviu alguma história assim? Eu já ouvi várias, inclusive de pastores, que um dia serviram a Jesus e hoje estão servindo a qualquer outro Deus. Por quê? Porque eles se abriram para o mundo espiritual de tal maneira, entraram no mundo que não nos pertence. Nós estamos carne e osso, nós estamos razão, a gente tem que estar ligado com as coisas espirituais, mas sabendo que se a gente não trabalhar, a gente não paga a conta. Não adianta eu cruzar os braços e dizer, Jesus, manda o dinheiro. Jesus prometeu mandar o dinheiro, Jesus vai mandar o dinheiro, mas você tem que trabalhar para você ter o dinheiro e pagar as contas, essa é a razão.
Acreditar que Deus vai abrir portas maravilhosas, vai prosperar, é trazer à nossa razão o sentido de fé. Isso é coerência na vida. Eu não posso ser tão espiritual e anular a minha razão. Você sabe que se você fizer conta, você tem que pagar. E se não pagar, você fica com a dívida. E se ficar com a dívida, suja o nome. Se sujar o nome, não faz determinadas coisas. Essa é a razão da vida. Em que momento a espiritualidade entra? Quando eu creio que o meu Deus vai me abençoar de tal maneira que os meus negócios vão prosperar. Você pode dizer amém por isso? Que Deus vai colocar no meu caminho pessoas boas para que eu possa fazer bons negócios, para que meu patrão pague o que me deve, para que a justiça libere o que está me devendo e coisas parecidas. Isso é trazer a espiritualidade para o ambiente da razão. Versículo 9, vou ler de novo. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém, porque era costume daqueles povos, que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja, olha aí, adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Está tudo aqui, ó. Tudo que a gente vê no mundo de hoje está aqui. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Aqui, para aqui um pouquinho para você entender. Eles estão perdendo a terra que eles tinham até então direito, porque eles não se voltam para Deus, estão se voltando para deuses estranhos. Então Deus diz, vocês vão perder o direito que vocês têm e eu vou trazer um povo que me ama, um povo que conhece a verdade, um povo que eu me revelei a eles, eles acreditam, e eles vão possuir essa terra. Aquilo que é lá fora tido como propriedade dos homens, não é dos homens, é de Deus. Nunca foi dos homens. E Deus dá a quem Ele quiser. Se eu me coloco na condição de filho de Deus, filha de Deus, fiel ao Senhor, tudo que está lá fora é do meu Pai. Se é do meu Pai, Ele pode me dar. Então o crente precisa entender e ter essa noção de que as coisas que o mundo usufrui não são do mundo. Agora, eu preciso saber o quanto elas são boas para mim ou não. Aí eu voltaria aqui a pensar sobre a riqueza. Versículo 13. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir, elas ouvem essas nações, os prognosticadores e os adivinhos. Mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Então, aqueles magos que vão procurar Jesus através da estrela, eles não estão adivinhando a chegada de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém pode adivinhar nem a chegada e nem a volta de Jesus. Há muitas igrejas declarando que sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. E a história já mostrou que essas igrejas profetizaram e erraram. Cuidado com essas coisas. Quando a gente se abre para o mundo espiritual, o diabo está atento e ele vai criar ciladas para que você acredite em profecias que não são profecias. Você quer uma profecia para a sua Bíblia? Vai ler a Bíblia. Todas as profecias que estão aqui são válidas. Eu tinha um irmão que eu conversava com ele, ele sumiu. Na época era por e-mail, que ele sabia todas os que ele chamava de profecias de Nostradamus. Segundo os que acreditam, Nostradamus foi um homem que profetizou coisas que aconteceram. E eu disse para ele, pode ter acontecido, Deus dá sabedoria a quem pede. Mas antes que eu acredite no Nostradamus, eu tenho que ler a Bíblia, irmão. Porque a Bíblia é minha regra de fé e prática, ela não me deixa oscilar na minha fé. A Bíblia me mantém firme de tal maneira que mesmo que venha uma profecia de Nostradamus, eu não estou preocupado com ele ou com qualquer outro profeta ou anunciador das coisas futuras. Por quê? O que vale para mim é a minha vida pautada na presença de Deus hoje. Hoje o meu Deus me diz que eu sou um homem salvo e você não pode anular isso na sua vida. Quando ele vai voltar? Não sei, eu não estou preocupado, eu não vou ficar olhando para o alto esperando Jesus voltar. Eu vou trabalhar, eu vou viver a minha vida atento à volta dele.
A hora que eu ver a estrela, que agora ele não vai ter uma estrela voltando, né, para dizer que ele está voltando. O que a gente entende, segundo o Apocalipse, é que vai ter uma trombeta. Algo para dizer, vai ter um alarde, vai ter algo que vai dizer que a volta de Jesus está próxima ou já chegou. Então eu vou ficar atento a isso. Como os magos estavam atentos aos sinais da sua época, que era o movimento da estrela, os astros. Eu estou atento hoje não mais ao movimento dos astros, mas todos há de convir que a gente sabe que Jesus está voltando. Primeiro sinal, desamor. Quando o amor se esfriar, olha aí, você acha que o amor está quente ou está frio? Para alguns está morno, eu acho que está gelado. As pessoas não se amam, queridos. E o amor no sentido de respeitar umas às outras. Respeito. Eu digo para minha esposa há 33 anos, eu não sei se ela acredita até hoje. Eu digo assim, meu amor, eu te amo. Aí ela olha para mim e fala, prove. Deixa eu ver sua carteira. Eu digo, meu amor, se for provar desse jeito, você não vai acreditar em mim nunca. O sentido do amor muda bastante. Muda muito. Como eu provo o meu amor? Respeitando. Você já ouviu a frase, quem ama não mata? Quem ama não agride? Quem ama não faz nada de errado para o outro? Jesus veio para trazer amor. Você já recebeu figurinhas no WhatsApp dizendo o amor está chegando? Fazendo o anúncio da chegada de Jesus? É isso aí, irmão. Jesus é amor. Eu tenho que transmitir esse amor através do respeito por ela, pelas pessoas que eu conheço, inclusive pelas pessoas que eu não conheço. Essa é minha responsabilidade. Mas fulano pisou no meu pé e fulano fez isso. Irmão, volte-se para o amor. Senão você não consegue entender o perdão de Jesus sobre você. É difícil? É, lógico. Como eu vou perdoar? Como eu vou amar? Como eu vou me entregar? Começa pelo respeito. Se todos respeitassem uns aos outros como gostaria de receber respeito, eu acredito que a violência seria menor. O desejo de possuir as coisas dos outros quase não existiria. Porque o mal está na terra. O mundo jaz no maligno e faz muito tempo. Mas por essa falta de respeito, antes que eu pense em amor, eu posso pensar no respeito. Eu não posso usurpar o bem do outro. Eu não posso tolir a liberdade do outro. Eu não posso querer que o outro acredite no que eu acredito só porque eu acho que eu sou mais inteligente que o outro. Isso é desrespeito. Então, essa ideia que a gente constrói de respeito nos últimos dias é muito falha. Se eu não começo na minha casa, na minha vida, relação com a minha esposa. Eu discordo dela, ela discorda de mim, mas se eu tenho respeito, eu digo, vamos chegar num acordo? Senta aqui. Vamos ver se eu estou certo. Vamos tentar um caminho lado A, lado B, vamos tentar isso. Sabe, a gente precisa entender isso, queridos, porque esse é o sentido de estarmos comemorando o Natal. Deus entende, sempre entenderá a fragilidade da humanidade, e mesmo assim Ele oferece o amor respeitando as nossas decisões. Ninguém que está aqui vai entrar no céu obrigado. Só entra no céu quem quiser. Então Ele respeita a nossa decisão, mas não deixa de nos amar. Oferece tudo o que nós temos para encontrar esse amor. Natal é uma oportunidade de encontrarmos o amor de Deus que chegou há 2000 anos numa família tão simples e que, independente se a história é precisa ou não precisa, está no nosso meio hoje. Sabe aquela estrela que os magos seguiram? Ela está aqui hoje, irmãos. Nós estamos aqui porque vimos a estrela, louvado seja Deus. Veja que os magos passaram vários perigos, encontraram os reis dessa terra. Vocês também, nós passamos os perigos. Mas a gente continua seguindo essa estrela. Não porque a gente acredita nos astros, não porque a gente quer adivinhar. A gente está aqui porque a gente acredita que a palavra de Deus há de suprir as nossas necessidades.
E é por isso que eu chego até ele, oferto, dizimo, trabalho, oro, contribuo. São as nossas ofertas, assim como os magos, não é? Levaram essas ofertas para Jesus. Eles desejavam adorar Jesus? Vamos ver no versículo 11, lá de Mateus 2, primeiro texto que lemos, versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eles queriam dar o que melhor podiam dar para o novo rei. Se você entender o que eu vou dizer agora, vai ser muito bom para a sua vida espiritual. Esses magos não são os crentes da época, não são romanos, acredita-se que eles têm várias nacionalidades, mas eles acreditam nas revelações proféticas dos profetas de Israel. Então eles vão numa espécie de curiosidade confirmar as escrituras. Tem muita gente que se aproxima de Jesus por essa curiosidade. Só que ali eles se depararam com um aspecto, o ambiente do nascimento daquela criança humilde. Como ele pode, eu fico pensando o que eles pensaram, como ele pode ser o rei dos judeus se ele não tem riqueza, se ele não tem exército, se ele não é de família nobre? Como é que funciona na cabeça deles? Não funciona ainda, mas eles acreditam. Eu não sei como é que funciona na sua cabeça o Natal, mas a gente acredita, e é por isso que a gente está aqui. Então a gente começa a entender a ideia deles acreditavam. Não viajaram dias, isso aqui é uma realidade, tá? Dias após dias enfrentaram perigos para dar o que sobrava. Eles deram riquezas. Essa ideia de entregar para Jesus a nossa vida não é o aspecto financeiro somente. Envolve tudo. O meu tempo precioso eu dou para Deus. Vou trabalhar para Jesus, eu vou evangelizar. Se eu estou numa fila e eu falo de Jesus, o meu intelecto, a minha capacidade profissional, eu quero oferecer para Jesus. Pode ser pela igreja, pode ser onde eu estiver, eu vou me colocar à disposição do reino. Isso aqui é uma entrega que vai representar o ouro, incenso e mirra. Tem várias representações, né? A gente vai entender que o ouro era a provisão, porque ele teria que voltar para o Egito, a família tinha que se sustentar, então Deus previamente enviou o ouro para que eles pudessem ser sustentados, era de família simples. O incenso vai representar a adoração que a gente tem hoje na igreja, o louvor, né? o momento da gente dizer eu te amo e etc. A mirra é a confirmação, é o testemunho, é o cheiro suave. O que é a mirra na vida do crente hoje? O testemunho. Ele entrega dinheiro na igreja, ele é dizimista, ele é ofertante, ele ajuda, mas ele dá um péssimo testemunho. Então ele só entregou o ouro. Ele até entrega o incenso, mas a mirra ele não entrega. A mirra é o nosso testemunho público, irmãos. É aquilo que realmente faz com que o incenso tenha cheiro. Incenso por incenso não tem cheiro. Tem, às vezes, cheiro desagradável, porque é madeira, é pólvora queimando. Mas quando você bota mirra, sobe com cheiro suave. Então, o que é a minha adoração verdadeira? É eu viver uma vida digna diante do meu Deus, de modo que as pessoas vejam e queiram também seguir o meu Deus. Se eu não dou esse testemunho público, não tem nada de crente em mim. Eu só dou a ele o ouro e o incenso. Essas três composições precisam fazer parte da nossa vida. Você precisa entregar ouro, amém, que Deus te dê muito ouro e que você consiga trazer ouro para a igreja. Mas não é só de ouro que a igreja vive. A igreja vive de oração e trabalho. Enquanto eu oro, o meu incenso está sendo queimado. Enquanto eu trabalho, o meu cheiro suave está presente no ar. Então, a igreja é sustentada por ouro, incenso e mirra. Posso ouvir um amém? Amém. A gente precisa rever o nosso modelo de adoração. Mas por que os magos queriam adorar Jesus se eles não eram naturalmente judeus? Bom, Deus tem os seus meios de mostrar e revelar as coisas. Lá no versículo 6, lá de Mateus 2, versículo 6,
há a profecia anunciada. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Aqui, o sentido da profecia é um povo geográfico. É aquele povo que se reúne em Israel. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente começa a entender que Israel não é mais aquela região. O nome do país é Israel. Mas Israel, para Deus, dá um sentido espiritual de todo aquele que quer morar no céu. Daí a gente fala o novo Israel, a Terra Santa. Eu vou para a glória, lá onde Jesus mora, eu vou morar lá também. Bom, você só vai morar lá se você for Israel. Em que sentido? Não é nascer em Israel, nem ser judeu, nem fazer de conta que é judeu. Que a gente entra em determinadas igrejas que parece que eu estou lá em Israel. Tem lugar que você entra que você não precisa nem mais ir em Israel. Quer conhecer a história de Israel? Vai lá no Brás. Sabe o que tem no Brás, né? O Templo de Salomão. É lindo, deve ser lindo, eu vejo pelas fotos. Mas não é desse Israel que eu estou falando. Eu estou falando do Israel espiritual, de eu dar o bom testemunho de Cristo na minha vida, para que, ao morrer, eu me encontre com Ele. Por que você acha que Jesus vai receber alguém que dá um mau testemunho dele o tempo todo? O que essa pessoa quer fazer no céu? Fofoca. Só pode ser. Mas se eu dou um bom testemunho na terra, de que eu sou um Israel, mesmo nascendo no Brasil, em Rio de Janeiro, Anchieta, pastor, virá alguma coisa boa de Anchieta? Sim, nós, diga glória a Deus. Pronto, já está tudo resolvido. Nós. Não estou preocupado se eu nasci em família nobre, se eu tenho dinheiro. Eu nasci onde Deus queria que eu nascesse. E aqui eu vou dar o meu bom testemunho. Eu vou fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque eu preciso entender que esses magos, mesmo não sendo Israel de fato, eles começaram a entender o que seria adorar Jesus. Mas por que eles fazem isso? Porque eles estudaram a Bíblia. Entende por que o crente tem que estudar na escola bíblica, tem que vir aos cultos e participar da palavra? Não é só oba-oba, não é só dançar, não é só cantar. Vou fazer campanha. Tudo isso faz parte. Mas se você não ouvir a palavra, irmãos, você não entende nada sobre o novo mundo. Esse novo mundo, há uma profecia em Miqueias, eu vou ler Miqueias capítulo 5, que diz assim, capítulo 5, versículo 2. Talvez você tenha dificuldade de achar, que é um profeta menor, é difícil de achar na Bíblia, então acompanhe na TV, Miqueias 5, anota aí para você ler em casa depois. Miqueias 5, versículo 2. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que o que aqui está em dores tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Uma revelação profética do reino de Jesus. Já aconteceu, pastor? Já aconteceu a chegada, por isso estamos comemorando o Natal. Já aconteceu a entrega, morte de cruz. Já aconteceu a vitória sobre a morte, ressurreição. O que ainda não aconteceu? O reino eterno de paz. O que aqueles magos queriam? Paz. O que aqueles homens eram? Homens espirituais que, mesmo não estando vivendo debaixo da religião de Israel, eles eram tementes às profecias de Israel. E eles queriam experimentar dessa paz. Então anunciou-se nas Escrituras que viria, através da estrela, o novo rei que traria paz. E eles foram lá descobrir quem era. Já foram levando presentes. Essa paz, queridos, aqueles magos não experimentaram. Não. Nós estamos tentando experimentar. Porque essa paz não é para esse tempo presente. Essa paz se encontra dentro de nós. Lembra quando o salmista diz, eu oro pela paz, mas eles tentam a guerra, eles querem a guerra? É o mundo que a gente vive. Você vai sair daqui nesta manhã em paz. Posso ouvir o amém? Amém. Mas não se esqueça que o mundo lá fora continua em guerra. Não baixe a guarda. Não entre pelos caminhos desse mundo, porque lá fora não encontramos paz. A paz nós só encontramos nele. Só Jesus pode nos dar essa paz.
Começa agora, quando o nosso coração se aquieta, e emenda com a eternidade, que aí é uma paz eterna. Se não tivermos essa visão, não, a gente vai ficar por aí batendo cabeça com Herodes. O que aqueles magos queriam era o que nós queremos: paz. Essa paz excede a todo entendimento. Lembra o que Jesus falou? Não é a paz que o mundo dá, é a paz que Ele nos dá. Então a gente olha hoje esse período de Natal, só para a gente já ir, né, tentando encerrar aqui. Não quero que você atrase os seus preparativos de Natal, mas as estrelas que nós olhamos hoje não são nada parecidos com a estrela que os magos viram. Não. Eu liguei a televisão esses dias e vi um pedacinho do show do Roberto Carlos. Tadinho, a estrela está apagando, né, irmãos? Respeito como um profissional, mas a estrelinha dele tá mortinha, né? Por quê? Porque toda estrela nesse mundo vai se apagar, irmãos. Que Deus conserve ele com vida, saúde, alegrando o coração, diversão, mas aquilo vai acabar. Quem segue aquela estrela vai definhar com aquela estrela junto. Quem segue qualquer estrela. O que está acontecendo com esse mundo? Vê quantas pessoas estão querendo seguidores. Não, quantos seguidores você tem? Eu nem tenho mais nada. Outro dia eu abri o Facebook, tinha uma pessoa, aceita amizade. Eu falei, para quê? Eu não abro o Facebook mais. Viu aquele negócio que eu postei? Vi, não, irmão. Às vezes, assim, quando não tenho o que fazer, sabe quando a gente está querendo espairecer? Eu abro um Facebook, esquento a cabeça, fecho de novo. Só serve para esquentar a cabeça. Instagram, Facebook, tá bom, isso faz parte, se divirta, jovens, vivam essas coisas, mas não coloca o coração nessas coisas, não. Coloca não, irmãos. Eu vejo ainda crianças dizendo, eu quero ganhar dinheiro igual o jogador tal. Eles estão seguindo essas estrelas. É 1 em 1 milhão. Acredite no seu sonho, mas não se esqueça que esse sonho morre junto com você. O sonho que você não pode parar de sonhar é de morar eternamente com Jesus no reino da glória. Os demais sonhos morrem junto com você. Você pode construir império, você pode ser rico, você pode ser famoso, você pode ter milhões de seguidores, mas vai chegar uma hora que ninguém vai lembrar de você mais. É o mundo que a gente vive. Aqueles que são guiados por Jesus e não pelas estrelas, jamais serão enganados. Os magos, na ocasião, foram obrigados a dizer onde Jesus estava. Lembra disso? Mateus 2, versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, olha aí, ó o perigo, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, e enviando-os a Belém, disse-lhes, vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Mentira, irmãos. Herodes queria adorar alguém, Herodes ele queria adoração para ele. Olha o ambiente do Natal já se envolvendo com as coisas mentirosas da vida. O dia do nascimento de Jesus já está envolvido em meia mentira. Alguém que gostava de receber adoração, porque ele era rei, está dizendo que vai adorar um menino que vai nascer não sei aonde. Não, mentira, irmãos. O que ele queria? Matar o verdadeiro rei. O que Herodes queria é o que o mundo quer hoje. Matar o verdadeiro sentido do Natal. Nós somos os magos de hoje que levamos a Jesus ouro, incenso e mirra. Posso dizer amém? Eu digo e quero ouvir, lógico. Mas, escute, o mundo não quer adorar Jesus. Se o mundo não tem compromisso de transformação, eles querem matar Jesus. Como é que se mata Jesus hoje? Mentindo sobre ele. Apaga-se da memória o que é o Natal. Eu digo que Papai Noel é válido, que a árvore é válida, que a ceia é válida, que o Chester é válido, que o peru é válido. Esses dias no grupo dos homens a gente falou sobre o Chester, sobre as conversas bobas, assim, que o homem gosta de falar abobrinha, né? É gostoso isso, mas irmãos, Natal não tem nada a ver com Chester, não, irmão. Não tem nada a ver com peru, tem nada a ver com vinho, tem nada a ver com abacaxi misturado com não sei o quê. Não, tem que ter castanha.
preço da castanha. Eu prefiro nem comemorar o Natal com esse preço. Misericórdia, eu nem gosto de castanha. Se eu gostava, eu não gosto mais. Esqueça isso, irmão. Pelo amor de Deus. Nosso rei nasceu há 2000 anos. Glória a Deus nas maiores alturas. Isso precisa ser dito com a emoção de quem entende que ele se entregou por nós. Depois que passar o período do Natal, a gente já tem que começar a colocar o coração, sabe em que período? Páscoa. Porque foi o dia da entrega. Tudo aconteceu para que um dia ele se entregasse. Olha o que Herodes queria no versículo 16, ó. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso. Que negócio é esse de Natal? Vou criar o Papai Noel. Mandou matar todos os meninos de Belém. Olha, eu não falei que era uma história espiritual? Sacrifício, irmãos. Olha aqui, ó. E de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito pelo intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque eles já não existem. Você entende o mal aqui, olhando o projeto de Deus, dizendo, eu vou atrapalhar esse negócio. Não, vou atrapalhar isso aí. Esse negócio de dizer glória a Deus nas maiores alturas, eu não vou deixar eles fazerem isso não. Eu vou dizer para eles que o Natal é tudo isso que está aí fora. E muitos acreditam. E muitos são levados. E muitos amam isso. E na verdade, isso não tem nada a ver. Sem esse peso de culpa, tá, irmãos? Ai, pastor, o senhor vai ver a minha árvore lá no Facebook. Planta quantas árvores você quiser, mas planta de verdade, vai. Esse negócio de monta, desmonta, dá trabalho. Planta uma árvore. Preferência de goiaba, sei lá, de maçã. Aí enfeita, depois colhe os frutos, faz o que você quiser. Mas, ó, Natal não é isso não, hein? O Natal está aqui, ó. E eu amo essa passagem, porque esses magos provaram para eles mesmos e para Herodes, que Herodes não é ninguém. Sabe quem é Herodes hoje? É o mundo que está lá fora. Tentando dizer para você, compre, faça, conquiste, é tudo teu. Herodes é isso aí, ó. Aí esses magos prestaram continência para o Herodes, porque ele era o rei. Vocês estão vindo de onde? A gente está vindo de vários lugares e tal, a gente está seguindo a estrela. Quem que está aí? Vocês seguindo Jesus? Ah, tá. Quem ele é? Rei do judeu? Rei? Aham. Me dá informações dele, quando vocês chegarem lá, me avisem. Aí, queridos, os magos provaram e provam para nós como nós temos decisões importantes a tomar. Versículo 12, para a gente encerrar, diz assim, ó. E tendo sido avisados por quem? Por Deus, em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Eles balançaram os ombros assim, ó. Alguém falou, lembra que Herodes disse que é para vocês dizerem para ele onde vai nascer o Jesus, o rei, né? Eles balançam os ombros e falam, eu não quero saber de nada com Herodes. Vamos voltar para a nossa terra, porque a gente já adorou Jesus, louvado seja o Senhor. Nós temos esse papel a cumprir, queridos. Você não tem obrigações para com Herodes. Você não tem satisfações a dar a ninguém. Posso ouvir um amém? Seu Natal já está sendo comemorado hoje na presença de Jesus. Aqui você trouxe ouro, incenso e mirra. Entregue para ele. Vamos nos colocar de pés. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Assim como aqueles magos seguiram outra direção, siga você a voz de Deus. Aqueles magos sonharam sonhos bons porque Deus falou o coração deles. Acredite no que realmente importa. Aquele menino que nasceu numa manjedoura, ele já cresceu,
trouxe alegria para Maria, para José, para os seus amigos. Ele enfrentou homens poderosos na sua época. Tiveram ele como um bandido, um criminoso, por isso ele foi pregado naquela cruz. Mas ele disse: o meu reino não é deste mundo. Sim, eu sou rei, mas eu sou rei de toda a terra. Ele fez isso por mim e por você. E hoje nós temos a alegria de dizer: obrigado, Jesus, pelo teu nascimento, pelo Natal que comemoramos hoje. Que festa linda! Que muitas famílias possam se lembrar disso, onde quer que eles se encontrem logo mais à noite. Que possam se lembrar de que o Senhor se entregou para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Amém.